Aí depois ela viu que não ia dar para ela, ela pediu para eu ir. E ontem eu falei: "Senhor, eu só quero ir se o Senhor confirmar". Eu tenho muito essas coisas, sabe, eu com o Senhor, do Eu Senhor também. confirmar para porque se Deus não tem aquilo para você, vou perder tempo, né, e o tempo da gente é tão precioso. Nossa, E é. e Precisa ontem focar e é. concentrar, né. Ontem, para a glória de Deus, teve 2 meninas aqui em casa e uma delas o Senhor deu uma visão, que era para eu ir, o inimigo estava tentando para eu não ir, às vezes vinha um desânimo tão grande, e eu estava discernindo que talvez seria vontade do Senhor para eu não ir, por isso que vinha o desânimo. Ela falou: "Não, é o inimigo que está tentando, porque o Senhor tem algo precioso para te entregar lá". O Senhor me mostrava o Senhor te entregando uma caixa, com várias coisas preciosas dentro da caixa Hum, para as crianças, para a glória de Deus. Fiquei tão feliz, sabe, do Senhor confirmar, e eu confirmando o chamado, né, com as crianças, para nossa igreja, e eu vou em nome de Jesus, vou obedecer o ID do Senhor, porque o que eu falei com Deus, hoje para mim o mais importante é o Senhor, sabe, Rosane, Priscila, muitas das vezes foi o meu emprego. Eu confesso isso, até em primeiro lugar da minha família, até que um dia o Senhor me chamou a atenção, eu estava trabalhando num domingo e o Senhor falou assim: "Olha como é que tá a tua vida, você está trabalhando, meu marido na sala sozinho, meu filho com a minha cunhada, dormindo na casa da minha cunhada que mora ao lado", e ali eu me posicionei, fiz uma aliança com o Senhor, falei: "Deus, eu te prometo que nunca mais eu vou trabalhar aos domingos". Nunca mais. E ali eu fiz uma aliança com Deus e nunca mais, para a glória de Deus, precisei trabalhar. glória a Deus. Quando a gente bota o Senhor em primeiro lugar, ele entra e organiza a Decisão. casa, né. Às Amém. vezes a gente acha impossível: "Ah, eu não vou dar conta", eu já não dava conta trabalhando domingo, enfim, o Senhor ele vai, ele levanta uma pessoa para te ajudar, ele organiza uma coisa, porque quando ele toma o primeiro lugar, a casa é organizada. Amém. Amém, amém, gente. Isso é experiência, eu sei como é isso, experiência própria. É, Eh, e aí, meninas, vamos começar hoje. A Fabi está falando aqui sobre isso, eu queria chamar a atenção nossa aqui, para uma palavrinha, sabe, com esses textos aqui, com o que a gente tem lido, que é a decisão. Sabe, Fabi, você falou em você tomou um posicionamento e você decidiu, né, e agora você decidiu ir nesse congresso, decidiu obedecer ao Senhor, né, e e Deus colocou essa palavra está no meu coração, sabe, sobre decisão. E eu queria, assim, que a gente começasse aqui, quem quiser orar, Priscila, né, se quiser orar e a gente começar aqui, porque o Senhor, assim, tem sempre, a as histórias vão sendo interligadas aqui, né, e a palavra do Senhor, gente, a gente não está aqui à toa, sabe. Eu amém. sei que pode parecer, às vezes, um cansaço, né, pode parecer todo dia, mas, assim, a gente está se expondo à palavra do Senhor, né, e a palavra do Senhor ela é poderosa, e dia a dia o Senhor vai acrescentando, assim, camadas na nossa vida, sabe. Eu tenho certeza que se daqui a um ano a gente ler esses textos de novo, Deus já vai acrescentar outras coisas, Deus vai acumulando, sabe. E às vezes a gente parece assim: "Nossa, mas eu não vou me lembrar, a gente já leu tanta coisa", sabe. O Espírito Santo daqui a pouco vai trazendo ao teu coração. Uma hora que você Amém. tiver, um confronto com alguém, o Senhor vai trazer aquela palavra, vai te lembrar da palavra, os princípios da palavra, né. E a gente está aqui decidindo se expor todos os dias à palavra do Senhor, né. E isso é maravilhoso. Então quem quiser orar para a gente começar, que hoje a gente tá só vai terminar o capítulo 14, né. Amém, isso. Hum. Tá gravando, Pri? Tô gravando. Eu só deixei a câmera fechada. Gente, eu tô muito gripada, tô muito ruim. Ai, meu Deus. Não, fica à vontade, Pri, fica à vontade. E e aí Então se você não quiser orar, eu Ora. oro ou a Fabi ora, né, para não forçar a voz também, É, imagino. é, tá, tá, fica amém, tranquilo. Nós vamos orar Melhoras, Bia. melhoras, Pri. Em nome de Jesus, em nome de amém. Jesus, toque do Senhor. Vamos orar então. Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa manhã. Amém, Reconhecer, Jesus. Deus, que somos dependentes do Senhor. Ó Deus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, com o teu perdão, Senhor, essa manhã. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs nas nossas vidas.
E nós pedimos, Deus, nos lava, nos perdoa, nos dê oportunidade de sermos diferentes, Senhor, Amém, Senhor. de sermos mais perceptivos, Senhor, a tua voz. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Oh Deus, como aprendemos ali no domingo, Deus, é um culto, uma palavra, Deus, que chamou, Senhor, a nossa atenção. Oh Deus, que o Senhor possa ser Senhor nas nossas vidas em todas as áreas. Ah, Senhor, se tem áreas ainda que a gente ainda tem assim um bloqueio, que teu Espírito Santo possa sinalizar para que possamos se derramar diante do Senhor. Amém, Jesus. Deus, em Amém. nome de Jesus, nos ajuda a viver intensamente o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, tira o que não é do Senhor da nossa vida. Às vezes, Senhor, são pequenas coisas que a gente ainda não consegue discernir, mas o teu Espírito é aquele que traz, Senhor, a revelação. Nós clamamos por um Espírito essa manhã de revelação. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a te servir inteiramente. Ó Deus, que não falta parte nenhuma de nós diante, ó Deus, do teu altar. Ó Deus, para que possamos contemplar, Senhor, a tua glória. Ó Deus, como ontem eu conversava com as meninas aqui e elas falavam, eu quero ver pessoas libertas, curadas. Senhor, nos desperta um jejum intenso. Como a Gabi ontem estava num propósito de jejum de 3 dias. Ó Deus, que possamos, Senhor, viver isso. O Senhor nos desperta para uma profundidade com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, não queremos mais ser rasos, mas queremos viver, Deus, que o nosso coração possa arder, Deus, aquilo que está no teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, para que possamos transbordar, Deus, daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Oh Deus, agora que vamos ler a tua palavra, ela tem segredos para nós. Oh Deus, abre, Senhor, os nossos olhos. Usa a Rosane, Deus, com palavra profética aqui para gente. Oh Deus, queremos ser cheios de ti, queremos nos alimentar do Senhor. Estamos à mesa com o Senhor e te pedimos, Espírito Santo, traz palavras de revelação. No nome de Jesus, fala conosco. Oh Deus, atinge, Senhor, os nossos corações, oh Deus, para que possamos, Senhor, brilhar como farol aí fora, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou ler o texto, então, meninas, para a gente meditar nessa manhã. E, assim, essa palavra está no meu coração sobre decisão. E eu queria, assim, lembrar a gente o que a gente leu ontem, né? A palavra de ontem aqui é sobre a morte de João Batista. O capítulo começa assim, né? E sobre a decisão dessas 2 mulheres que eu queria, assim, trazer para a gente, né? Tanto a Herodias e a sua filha, né? Bom Jô, dia. bom dia. Jô. Oi, Jô, bom dia. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Assim, lembrando de ontem, meninas, Herodias era uma mãe, assim, manipuladora, né? Manipulou a filha para fazer um pedido para Herodes, um pedido, assim, forte, um pedido, né, terrível, que era a cabeça de João Batista no prato, né? Ela fala para a filha, sugere para a filha, ela pedia isso, ela sabia as consequências disso, e ela tomou essa decisão de fazer isso. Você pensa bem que algo talvez já pensado, de caso pensado, né? Ela tomou uma decisão de falar isso com a filha rápido, ali, numa noite, num dia de festa, né? Ela toma essa decisão de pedir, de falar para a filha para pedir a cabeça de João Batista. Então, assim, a influência de uma mãe, né, sobre uma filha, e uma mãe que manipula, né? E porque ela era manipulando a filha para pedir algo que fosse por interesse dela, porque ela queria se casar com Herodes, e uma filha que fez uma dança sensual, uma dança sensualizando a ponto de agradar e atrair os olhos de Herodes dessa forma, a ponto dele falar, eu te dou até metade do meu reino se você me pedir. Então, assim, gente, o poder da decisão dessa mulher
manipulando ali a situação, manipulando a circunstância, e a filha aceitando. A filha, uma mocinha, talvez jovem, mas assim sensualizou, né, fazendo dessa forma. E eu queria trazer isso para nós aqui, para a gente tomar cuidado, nós mulheres, com as manipulações que a gente faz. Muitas vezes a gente está decidindo aí, a gente tem situações na nossa casa, na nossa família, e às vezes a gente decide manipular as situações para que o resultado saia de acordo com aquilo que a gente quer, né? Então, assim, cuidado com as nossas decisões, que as nossas decisões, como a Fabi começou aqui, ela decidiu ir a esse congresso obedecendo a voz do Senhor, que a nossa decisão seja sempre em obedecer ao Senhor, sabe, naquilo que Ele tem nos orientado, e não a nossa carne, não ceder às paixões, às pressões, né? Herodias aqui manipulou a filha e a filha fez algo sensual. E meninas, não sei por que que o Senhor está trazendo isso ao meu coração, mas assim, para que nós tenhamos cuidado, sabe? Às vezes no trabalho, às vezes quem é solteira aqui, que ainda está na faculdade ou que anda na rua, cuidado com as decisões das suas roupas, da maneira como você se comporta, sabe? Com sensualidade, às vezes é uma roupa que vai trazer, mostra muito mais o teu corpo, vai te expor muito mais, e isso pode estar afetando a vida de outros homens, de homens não só que quem dera que fosse só do seu marido, né? Ou do seu namorado, mas às vezes de homens casados, de homens no seu trabalho, e que podem estar afetando o casamento desses homens em casa. Sabe? Só Deus sabe, assim, é temor do Senhor de estar falando isso aqui, mas a gente precisa ter cuidado, nós mulheres, temor do Senhor no nosso coração, no nosso comportamento, como a gente senta, como a gente anda, e as roupas que a gente usa, sabe, para que assim nós não sejamos manipuladas pelas escolhas malignas, né? Mas que a gente seja sempre escolhendo, sempre nos pendendo para aquilo que é a vontade do Senhor, para a santidade na nossa vida, sabe? E que a gente não interfira, que a nossa decisão da roupa que a gente escolheu naquele dia, às vezes ir para o trabalho, não interfira na vida de outra pessoa, no casamento de outra pessoa, né? E eu vou continuar aqui lendo o texto, queria trazer isso para a gente, e assim, o poder de decisão. E como que a Bíblia, ela conversa em todas as coisas, né? O texto anterior vai conversando com o restante aqui, porque a gente vai ler aqui no final a decisão de uma mulher. A decisão de Herodias aqui mudou completamente aqui o destino de uma pessoa, o destino de João Batista, né? E tem uma outra mulher no final do texto aqui que a gente vai ler, que mudou a decisão assim de muitas outras pessoas, mas isso para a glória de Deus. Amém. E vamos lá, o texto, né? O texto aqui é um texto talvez Rosane, um dos mais. só um versículo Pode falar. para complementar que veio na minha mente, que a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Amém. Amém? Exatamente. Amém. Gente, esse texto aqui, Jesus anda por sobre o mar, né? É o título aqui do texto. E é um dos textos, talvez, assim, dos mais conhecidos biblicamente, né? Porque fala que Pedro andou sobre as águas, a gente vai ver isso aqui, né? Eu vou ler, fala assim, né? Logo, a partir do versículo 22, capítulo 14, 22. Logo a seguir, né, depois que Jesus tinha descido ali do monte com seus discípulos, tinha feito aquela multiplicação maravilhosa dos pães, fala que logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quer dizer, Jesus já tinha descido, né? Estava embaixo e subiu de volta, né? Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor!
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos ler até aqui, depois a gente continua, que são só uns versículos, né, poucos versículos, né? Como eu falei, assim, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que a gente, quantas mensagens, quantas pregações a gente ouve, quantas músicas a gente tem construídas em cima, né, com base nesse texto aqui. E aqui fala que Jesus, logo depois que multiplicou os pães e os peixes, despediu a multidão, né? E ele, assim, compeliu os discípulos a embarcar. Jesus insistiu, quase que a palavra compelir aqui é quase que assim, Jesus obrigou, sabe? Jesus quase que empurrou, né? Pegou pelo braço e vão, entre no barco e vão para o mar, né? E, e eu li assim, um comentário de que aqui a gente vê isso no capítulo anterior, a multidão assim estava pronta para querer fazer Jesus rei, né? A multidão estava esperançosa por isso. Depois de uma multiplicação dessa de pães e peixes, que foi a primeira aqui relatada, a gente logo imagina o quanto a fama de Jesus ia correr mais ainda. E eles queriam assim fazer Jesus rei, mas era um rei político, achando que Jesus era aquele que queria suprir, queria fazer muita coisa pelo povo, né? E eles assim estavam prestes a fazer isso. E aí aconteceu a morte de João Batista, Jesus ficou triste, Jesus sobe lá para o monte, e tudo que a gente já leu aqui na multidão atrás dele, né? E só que aí Jesus não queria que os discípulos participassem disso, sabe? Sabia que a multidão ia querer insistir com ele, né? E talvez os discípulos precocemente podiam tomar uma decisão ao lado da multidão também, sabe? De querer fazer Jesus rei, né? De falar, de tomar uma decisão antecipada, né? Não era a hora de Jesus, não era a hora. Ele ainda tinha muita coisa para fazer, muitos para curar, muitos para confrontar, para encontrar, muito a ensinar. Não era a hora de Jesus ser levantado como rei. Ele vai ser levantado, ele já é o rei de toda a terra, mas não era aquele momento ali, né? E aí ele insiste com eles, vão para o mar, né? E ali o mar da Galileia, na verdade, não é nem um mar, né? Um mar enorme, mas é mais como se fosse uma enorme lagoa, né? Mas que também sofria ações da natureza, né? E a tempestade veio sobre eles. E aí Jesus vai, despede as multidões e Jesus volta e sobe de novo para orar. Olha a necessidade de Jesus aí de estar sozinho, sabe? De orar, né? E Jesus fez isso. E aí fala que caindo à tarde eles estavam lá, e o barco já estava longe, muitos estados aqui, quer dizer, bem longe da terra já, e começou a ser açoitado pelas ondas, né? Começou a ter uma onda. E aqui fala que na quarta vigília da noite, né, que isso foi acontecendo. Os judeus, assim, eles dividem a noite, né, dividem o dia, assim, em várias vigílias. Então, a noite, ali, quarta vigília, significava, assim, a primeira vigília era mais ou menos de 6 da tarde até 9 da noite. A segunda vigília de 9 da noite até a meia-noite, a terceira vigília de meia-noite até as 3 da manhã, e a quarta vigília era a hora mais tenebrosa, talvez, que era de 3 da manhã às 6, né? Que é a hora que dizem que a terra fica mais escura nesse período, né? Então, talvez ali para os discípulos era a hora mais difícil, e eles começaram a ser açoitados pelos ventos ali, né? Vento, geralmente era para ser uma coisa boa, né? Os ventos que vão nos levar, uma brisa, né? Mas aqui os ventos eram fortes, ventos contrários a eles, né? Situações difíceis que eles iam enfrentar e que a gente enfrenta, né? E aí, na quarta vigília da noite, Jesus olhou que eles estavam sofrendo essa luta, né, com o mar. E, gente, assim, Jesus nos vê na nossa tormenta, sabe? Ele impeliu os discípulos a irem para o mar e ele sabia o que podia acontecer. Muitas vezes o Senhor nos permite entrar em situações difíceis para nós, ele sabe que a gente vai ter que lutar, mas ele não nos deixa sozinhos. Meninas, nessa manhã, sabe? Que o Senhor, assim, você tem a consciência de que o Senhor está no seu dia,
sabe? O Senhor está te permitindo levantar hoje, sabe? Ir para o teu trabalho, as situações que você tem, as decisões que você tem a tomar no seu dia, mas o Senhor não te deixa sozinho. Sabe, o Senhor te vê, ele de longe, de onde ele estava, ele viu que os discípulos estavam passando por uma dificuldade, lutando contra uma ventania que era mais forte que eles. E Jesus decide, Jesus dominar sobre a natureza, né? Jesus tem poder, o Senhor tem poder para dominar sobre todas as situações e as circunstâncias da nossa vida. E o Senhor foi andando sobre as águas. Jesus podia pegar um outro barquinho, né, ir, né, remando até lá, mas Jesus, viu a dificuldade em que eles estavam já no meio da tormenta, e Jesus vai, imagina Jesus andando apressadamente, dominando, controlando as águas, né, o domínio do Senhor sobre toda a criação, e ele foi andando, aqui fala que ele foi ter com eles, né, andando sobre as águas. E os discípulos viram isso, claro que eles se assustaram, qualquer um de nós ia se assustar, ia tomar um susto, a gente ia gritar muito, a mulherada gritando num barco, já pensou? Quantos gritos, né? E assim, eles ficaram atemorizados, né? O que que é isso? Eles nunca tinham visto algo desse tipo, nunca se viu, né, algo desse tipo. Vem um homem andando sobre as águas e as águas não estavam calmas, não eram águas tranquilinhas, né, não eram águas rasas, não, as águas estavam agitadas e era de madrugada, então não tinha jeito, eles iam se assustar mesmo e gritaram: "É um fantasma", acharam que Jesus era, né, aquilo de acordo com o que eles criam, né, as crenças sobrenaturais, nós também iríamos fazer a mesma coisa, né, a gente não tem que acusar os discípulos, e eles gritaram de medo, né. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, no meio da tua tormenta, no meio da tua tempestade, no meio desse mar revolto que muitas vezes você está vivendo. E às vezes não é só um mar revolto externo, mas é algo interno, sabe? Quantas vezes não é só uma situação externa que está afetando a gente, né? Um problema financeiro, um problema dentro de casa, um problema no trabalho, mas quantas vezes a gente está no mar revolto dentro de nós, né? Tempestade se levantando, querendo afogar, né, a palavra do Senhor, a voz do Senhor dentro de nós. Muitas vezes a gente está com traumas emocionais, muitas vezes a gente está com dores, né? E, e há um ar revolto dentro de nós. Mas assim, o Senhor vem e nos diz: acalma, sou eu estou contigo nessa tormenta, eu estou contigo nessa tempestade, eu venho controlando todas as forças contrárias sobre a tua vida. Que nessa manhã você receba isso do Senhor, sabe? O Senhor, ele entra e ele diz: tem de bom ânimo, sabe? Se anima, acalma, eu controlo todas as coisas, sou eu o Senhor do tempo, o Senhor das tempestades, o Senhor das emoções, o Senhor do temperamento, sou eu que controlo, né? Se a gente submete, o Senhor, ele faz isso conosco, né? E aí Pedro vem, gente, e diz: Senhor, se é tu, manda-me ter contigo sobre as águas, né? A corajosa e tão conhecida, decisão de Pedro, né, de fazer isso. E como é difícil para a gente, né, a gente submeter-se ao Senhor. Senhor, se esse mar está tão revolto, está tão difícil tudo aqui dentro de mim, agora se é a tua voz, Senhor, eh, confirma isso para mim, né, como se Pedro falasse, né, e quantas vezes a gente está nessa luta interna e a gente precisa pedir: "Senhor, confirma a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, a tua direção", né. Eu quero ir e fazer e seguir de acordo com a tua voz, de onde eu estou ouvindo a tua voz, de onde eu estou vendo que é o Senhor me chamando, o Senhor dizendo para que eu acalme. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero obedecer, né. E aí Jesus fala: "Vem, vem", né, no meio dessa tormenta, toma essa decisão. Pedro toma de uma forma muito corajosa e Jesus fala: "Vem, vem e comprova, vem e vê que sou eu que falo contigo". Sou eu que falo contigo, sou eu que acalmo a tempestade, sou eu que vou te dar bonança, sou eu que vou te direcionar, né. E e Pedro vai e desce do barco. Gente, que decisão poderosa, né. Ele abandona o lugar de segurança dele, porque mesmo em meio a toda a tormenta, a tempestade, ele estava num lugar, ainda seguro,
né? Pedro estava sobre as águas, porque Pedro estava no barco e Pedro tinha companheiros. Pedro tinha companheiros, tinha pessoas com ele ali, eles estavam todos juntos lutando. E Pedro toma essa decisão de ir ao encontro do Senhor. A coragem que Pedro teve de abandonar aquilo que ainda era a sua segurança. E, e o Senhor vem falar conosco assim sobre a gente ouvir a voz do Senhor, decidir ir ao encontro daquilo que Ele está nos propondo, e muitas vezes a gente abandonar a nossa zona de conforto, né? O lugar em que a gente se acha seguro, porque ali o barco poderia virar uma hora por causa das ondas fortes, mas na mentalidade de Pedro e na nossa mentalidade é isso que acontece. A gente ainda tem um lugar onde se assegurar. Quantas vezes o Senhor nos chama para tomar uma decisão e a gente ainda está pensando, não, mas isso daqui ainda me traz segurança. Eu vou até aqui, porque isso daqui é o que eu sei fazer. Eram barcos, eles eram pescadores, não eram pessoas comuns. Se fôssemos nós, imagina nós, meninas, a gente num barco sozinha na noite, né? Mas, assim, eles eram pescadores, eram homens experientes com o mar, né. Então, assim, aquilo podia trazer uma falsa sensação de segurança, e é o que é que acontece com a gente. Às vezes a gente não quer, se lançar no novo, a gente está com medo de dar passos, né, em direção à voz do Senhor, porque a gente acha que aquele local que a gente está ainda a gente controla, né, a parte do nosso sentimento, do nosso intelecto, daquilo que a gente sabe, que a gente ainda vai controlar. Então é a nossa zona de conforto, mas o Senhor está nos dizendo: "Vem", sabe, como Pedro aqui teve coragem e ele andou sobre as águas. É um texto muito conhecido. Pedro começa a dar esses passos, e aí fala logo assim que ele começa a olhar para Jesus e começa a andar de forma milagrosa, algo que nenhum homem tinha feito. E o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, é Deus. Agora um homem comum como Pedro, né, mas ele andou sobre as águas. E aí quando ele começa a olhar para a força do vento, a gente já conhece essa expressão, né, dele tirar os olhos de Cristo e começa a olhar para as circunstâncias, para a situação, ele começa a afundar de novo. E gente, um detalhe aqui interessante, Pedro sabia nadar, Pedro era um pescador, era um homem dos mares. Quantas vezes ali ele mergulhou para pegar peixes, para consertar, para trazer a rede de volta para o barco. Ele era um homem experimentado ali, né, nos mares, mas ele começa a afundar naquela hora. Pedro já tinha entrado no sobrenatural com o Senhor, sabe, de andar sobre as águas. Era algo poderosíssimo, né. Imagine os outros discípulos no barco olhando aquilo e com os olhos arregalados, né, e vendo como, que poder é esse. Pedro estava andando sobre as águas. Mas ele começa a afundar ali naquela hora. E ele fica apavorado, sabe, meninas, assim, quando a gente entra no sobrenatural com o Senhor, a gente está andando sobre as águas, vão vir forças sim, muito além do que a gente imagina, para tentar tirar os nossos olhos do Senhor, tirar a gente daquilo que a gente está experimentando em Deus, sabe, forçando você a a a ser até, vamos dizer assim, a se distrair e a perder a noção do que você faz, sabe, forçando você a perder a noção de que você é alguém que tem experiência com Deus, assim como Pedro tinha experiência com as águas, né, mas você vai temer, sabe, muitas vezes algo vai te forçar a tirar os olhos daquilo que Deus está te chamando para fazer, está te propondo, a te desanimar, sabe, a fazer você perder forças. E aqui como Pedro começa a afundar, mesmo num local de experiência para ele, né, fazendo com que ele se sentisse totalmente inseguro, Pedro grita pelo Senhor, e o Senhor estende a mão. Prontamente, aqui o texto fala que prontamente Jesus estende a mão e toma Pedro. Meninas, em todo o tempo, decida clamar pelo Senhor, sabe? Quando você estiver experimentando isso, experimentando a força do Senhor, experimentando o Senhor te levando para um outro lado, para um outro nível, que é esse sobrenatural aqui, você já estiver saindo do meio dessa tormenta, sabe? O Senhor estende a sua mão e Ele te levanta, Ele é poderoso. Ele não te deixa sozinho, sabe? Diz aqui, ele tomou Pedro pela mão e ele disse para Pedro: "Você é um homem de pequena fé", né?
Você é um homem de pequena fé. Por que você duvidou que eu estaria contigo, que eu te sustentaria, sabe? Você começou a afundar porque você tirou os olhos daquilo que eu te propus, tirou os olhos da decisão tão corajosa que você havia tomado ali há uns minutos atrás, né? Assim, olha fixamente para mim, eu te sustento pela mão, né? O Senhor te diz: não temas, sou eu que estou contigo e eu te ajudo a passar por essa situação. Sabe, eu sou o Deus que te sustenta em meio à tormenta, o Deus que te sustenta em meio às situações que eu permito passar. O Senhor não livrou eles da tormenta ali, mas o Senhor foi lá no meio, dominando sobre todas as circunstâncias. O Senhor foi lá e tomou-os pela mão, né? O Senhor acalmou a tempestade. Isso é maravilhoso, né? E aí, outra coisa interessante aqui, queridas, é que assim, eh, Jesus toma Pedro pela mão e Jesus anda com Pedro sobre as águas. Até então Jesus tinha andado, Pedro veio até ele, começou a afundar, e agora ele e Jesus voltam para o barco andando sobre as águas, porque se Pedro foi até encontro com Jesus, Pedro já tinha se afastado do barco. E aí, olha só, Pedro experimenta 2 vezes andar sobre as águas, né? E eles voltaram para o barco e adoraram ao Senhor, né? Depois desse milagre maravilhoso do Senhor ter falado ao coração deles, eles adoraram ao Senhor, né? E declararam: verdadeiramente és o Filho de Deus. E que a gente faça essa declaração, sabe, nesse nosso dia, sabe? Na hora que o Senhor nos livrar, na hora que o Senhor sustentar a nossa vida, estender a sua mão nesse meio de tormenta, tanto turbilhão que a gente vive, tanto no meio das nossas emoções, no meio daquilo que a gente está pensando, em tomar uma decisão, né? Na hora difícil da decisão, que a gente adore ao Senhor e reconheça que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. E, e aí, queridas, eu queria, assim, esse texto já é muito conhecido e eu queria, assim, terminar aqui esse capítulo com esses versículos aqui, a partir do 34, que fala assim que estando já do outro lado, já tinha cessado a tormenta, Jesus já tinha acalmado todas as coisas, já tinha se feito bonança, Jesus já tinha entrado no barco, né? Jesus já tinha ali adorado junto com ele, já havia alegria, né? O Senhor faz isso com as nossas vidas. O versículo diz assim que já estando do outro lado, chegaram a Genezaré, uma outra província ali, né? Um outro lugar, né? E reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. Quando eles chegaram do outro lado, depois desse milagre maravilhoso, né, reconhecendo Jesus, reconhecendo os discípulos junto com ele, toda a cidade se alvoroçou e começou a avisar as cidades vizinhas, os bairros vizinhos, chamando todo mundo para trazer os enfermos, porque o Senhor estava chegando naquele lugar, né? Jesus havia atravessado uma tormenta com seus discípulos e Jesus chegava do outro lado. E é isso que acontece, assim, a fama de Jesus começava a correr por todos os lugares e não havia nenhum que não ouvisse, que não desejasse estar perto, que não desejasse ouvi-lo pregar e não desejasse estar aos pés dele para que fossem curados, fossem transformados, fossem libertos, né? Essa é a obra que o Senhor faz e o Senhor conduziu os seus discípulos de um lugar, ele havia impelido, ele havia quase que obrigado eles a passarem a outra margem, porque ele sabia que tinha uma obra muito grande ainda para que eles continuassem fazendo, né? E eles traziam, e aqui diz que eles trouxeram todos os enfermos, eles rogaram que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes, e todos os que tocaram ficaram sãos. E aqui que eu queria falar assim sobre, só lembrar a gente sobre as decisões de novo, né? A gente falou lá no início sobre a decisão de Herodias e da filha dela, que consequências terríveis trouxeram para um homem, para João Batista, né? Trouxeram para o evangelho, né? Essas mulheres, decisões irresponsáveis, decisões, né, horríveis que elas tomaram. E aqui Pedro toma uma decisão de andar com Jesus sobre as águas. Pedro teve coragem, né? Essa decisão dele também afetou o evangelho. Vocês imaginam que onde o evangelho é pregado, né, essa história de Pedro é contada, é maravilhoso isso, como que a gente é edificado
por essa mensagem. E aqui, ao final, gente, a gente se lembrar da decisão daquela mulher do fluxo de sangue, porque ela foi a primeira que disse no seu coração: se eu, ao menos eu tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. E a fama daquela mulher, o que aquela mulher fez, também é contado até hoje, mais de 2000 anos depois, né? A decisão dela. E aqui fala que, sobre essa fama de Jesus, onde Jesus passava, as pessoas contavam o que ele estava fazendo e cada vez mais uma multidão vinha ao redor dele. E aí fala que as pessoas dessa cidade, quando eles chegaram aqui, correram, avisaram os vizinhos, avisaram todos ao redor de que ele estava ali, e todos foram trazendo os seus enfermos e lhe rogaram que, ao menos, se eles pudessem tocar na orla da sua veste. Com certeza, a fama do que aquela mulher fez já tinha chegado ali naquele lugar. Olha, uma mulher tocou na orla da veste dele e ela foi curada. Então, se a gente fizer pelo menos isso, eles começaram a pedir também. Gente, e é maravilhoso. E aqui fala que todos os que tocaram ficaram sãos. Que coisa linda, que decisão dessa mulher. Olha só, em contrapartida da decisão de Herodias, né, de uma coisa tão nefasta, tão horrível que ela fez, essa mulher tomou uma decisão que vai afetar a vida de toda uma cidade, sabe? E está afetando a vida de todos nós aqui. Quando a gente ouve um relato desse, a gente é edificado até hoje e a nossa fé é aguçada. Se eu, pelo menos, eu tocar na orla da sua veste, eu vou ser curado. E aqui fala que todos foram curados. Quantos ali, depois da decisão daquela mulher, tocaram nas vestes de Jesus e foram curados? Isso, assim, é poderoso, é esse poder do evangelho na nossa vida, meninas. A gente termina aqui esse capítulo 14, pensando sobre isso, refletindo sobre as nossas decisões e, assim, o que o Senhor pode fazer a partir de uma decisão nossa. Nós podemos decidir ter um comportamento hoje ou usar palavras hoje que possam afetar a vida de pessoas, por gerações, né, e que possam trazer ruína sobre famílias, sobre a nossa própria família, a nossa própria casa, mas a gente pode tomar decisões também, de tomar atitudes, né, que vão mudar, como de Pedro aqui tendo coragem, né, de seguir a voz do Senhor e andar sobre as águas, e dessa mulher que tomou uma decisão de tocar na orla do Senhor, do seu manto. Que a gente seja mulheres nós sejamos assim, que possamos influenciar outros, né, nas nossas decisões e deixar um rastro aí de fé, né, que a gente possa mudar destinos de muitas pessoas, sabe? Onde o evangelho é pregado, o que essa mulher fez, o que Pedro fez aqui é contado e muda destinos de pessoas. Nós estamos aqui sendo afetados por isso. A nossa fé é acrescida, nós crescemos no Senhor, nós confiamos muito mais no Senhor quando nós lemos relatos assim e a gente pensa: se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, porque Deus é o Deus de milagres e ele é o mesmo que esteve ali chorando por João Batista, é o mesmo Senhor que andou sobre as águas, que multiplicou pães e peixes de forma milagrosa e curou essas pessoas aqui, e é o mesmo Senhor que cura as nossas vidas hoje, que transforma as nossas situações hoje. Então, que a gente possa decidir aqui ao lado do Senhor e ouvir a voz do Senhor e se submeter àquilo que Ele tem para nós, porque grandes coisas Ele tem a fazer em nós e através de nós. Amém? Amém. 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 Rosane, pode orar pela gente. Amém. 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 Senhor, nessa manhã, nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos expomos à Tua palavra, que é tão poderosa, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que, ó Deus, que ela desfaz, Senhor, todo embaraço, a Tua palavra que traz clareza sobre a Tua vontade sobre nós, a Tua vontade que nos revela Cristo, Senhor. Deus, é isso que nós queremos, nós mulheres nessa manhã, nos expomos ao Senhor, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor, Deus, venha sobre nós, Senhor, nos levando a tomar decisões corretas, decisões, Senhor, que podem afetar toda a nossa casa, toda a nossa vida, Senhor. Deus, mas que o Senhor nos dê sabedoria, direção, Senhor, para que nós
tomemos as decisões sábias, as decisões, Senhor, que estejam alinhadas com o teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Nós oramos ao Senhor, Deus, que nós não sejamos, ó, Senhor, tomados, impelidos de decisões, Senhor, irresponsáveis, decisões impulsivas, Senhor, Deus, que possam afetar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, que as nossas decisões não sejam pautadas, Senhor, em cima, ó Deus, das nossas emoções, do calor das emoções, dos momentos, Senhor, Deus, mas que nós, em nome de Jesus, Senhor, tenhamos a tua palavra sobre nós, Senhor, Deus, que as nossas decisões, ó Deus, sejam as mínimas, até mesmo de que roupa colocar nesse dia, Senhor, de como nos comportarmos, Senhor, Deus, que essas decisões sejam completamente embasadas pela tua palavra, pela tua voz, pelo direcionar do Senhor, Deus, em nome de Jesus, que todas essas mulheres que se reúnem aqui, Senhoras que vão ouvir esse devocional mais tarde, Senhor, Deus, que sejam tomadas por uma coragem de reagir, Senhor, uma coragem de se levantarem, Senhor, e ouvirem a tua voz, Senhor, e seguirem a tua voz. Em nome de Jesus, acalma as tempestades dentro dos corações, ó Deus, dos pensamentos, quantos pensamentos, como nós somos afetadas nas áreas da nossa mente, Senhor, mas que o Senhor acalme as tempestades, que o Senhor coloque as coisas no lugar, que o Senhor envie o teu controle, tu que és, ó Deus, o Deus do sobrenatural, que controla sobre a natureza, Deus tenha controle sobre a nossa mente, Senhor, e nos ajude, Senhor, a tomar decisões sábias, Senhor, Deus, que possam influenciar e abençoar muitos nessa terra, muitos ao nosso redor. Nós te pedimos cura, Senhor, sobre as mentes, cura sobre as emoções, Senhor, controle do Senhor, Deus, sobre as nossas emoções, Senhor, sobre aquilo que a gente sente e que o Senhor nos direcione, Senhor, a fazer em tudo a tua vontade. Nós somos tuas filhas, Senhor, nós somos dependentes do Senhor e nós queremos ouvir de ti, não temas, não temas, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós e nos abençoe nesse dia. Ajude as suas filhas na hora das dificuldades, no mar revolto, Senhor, que tu se revele a elas como o Deus presente, como o Deus, Senhor, que está com ela em todo o tempo, Pai. Nós oramos e agradecemos a ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meninas. Amém. Acabamos o capítulo 14. Amanhã a gente vai para o 15. Amém. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar melhor. Amém, Priscila. Que Deus fortaleça o teu corpo, né? Que te ajude aí nesse dia difícil. Senhor te cubra, né? Com a sua presença. Amém. Amém, meninos? Amém. Um bom dia de trabalho para vocês. Para O você Senhor também, sustente Rosane. vocês até o dia final. Amém. Glória a Deus. Amanhã a gente Amém. decide qual horário, né, melhor, né? Vamos ver o que o Senhor tem. Se eu conseguir desenrolar, de repente, amanhã a gente pode fazer um pouquinho mais tarde, né? Eu acredito que vai ser bom, né? Então tá. Meninas, beijo, Beijo, tá? meninas. E Até mais. abençoado no Senhor, tá? Que o Senhor possa Amém. estar trazendo pra gente, como a Rosane falou, sabedoria em todas as áreas. No vestir, no falar, no caminhar. Amém? Amém. E tudo vem à direção do Senhor, né? Coisa Amém. boa é ser direcionado pelo Senhor, porque Ele é bom, né? Amém, queridas. Amém. Paz do Senhor. Beijinho. Até Até amanhã. amanhã, tá? Fica com Até Jesus. amanhã. Amém. Tá.